Fala traders, tudo bem com vocês? Mais um vídeo nesse canal de um trader amador que está em busca de se transformar em trader profissional e viver do mercado financeiro. Bom, sem mais delongas, antes de começar a pauta do vídeo, que basicamente é as operações, né, da primeira semana do ano, né, e o desenrolar dessas operações, eu quero que vocês prestem atenção, muita atenção, nesse vídeo que eu vou mostrar agora, que viralizou essas semanas atrás, antes de virar o ano, né? Vamos conferir esse vídeo. Eu odeio esse país! Eu odeio viver! Eu quero morrer! Eu quero morrer! Eu tô cansado da vida, eu tô cansado desse lugar! Transferência para a linha 4 amarela. Transfer to the Eu passei muito da minha vida na universidade, fazendo iniciação científica, fazendo pesquisa, publicando artigo até fora do Brasil, pra virar escrava de shopping, não desmerecendo. Eu não tô desmerecendo trabalhar no país, isso não. É porque eu não estudei pra isso. Eu não estudei pra isso. Bom, gente, basicamente vocês acabaram de ver aí que essa mulher, né, ela teve ali um pequeno surto, né, digamos dessa maneira. Talvez a ficha dela tenha caído tarde demais, que faculdade nenhuma vai te garantir um emprego na sua área, ou mesmo que você consiga um trabalho na sua determinada área, talvez ele não supra a sua expectativa salarial, ou então, sei lá, você esperava ganhar X em tantos anos, isso não aconteceu. Às vezes você sonhou em, poxa, eu vou virar, sei lá, engenheiro, vou ganhar aí inicial de 10, e quando eu tiver, sei lá, 10 anos de carreira, eu já vou estar aí voando, com bolso cheio de dinheiro e tudo mais. E essa não é bem a realidade. Afinal, o mercado não está suprindo a demanda. O mercado não está conseguindo contratar mão de obra, vamos colocar dessa maneira. Às vezes nem mão de obra qualificada, e às vezes nem as pessoas que, vamos por assim, não têm qualificação. E às vezes você pode acordar um belo dia tendo diploma, MBA, mestrado, às vezes até mesmo um doutorado, e continuar com uma vida de merda. Basicamente é a realidade da, sei lá, mais de 80, 90% da população brasileira. Infelizmente, 80%, 90%, vamos colocar assim, 90% da população brasileira, ela ganha uma média de R$3.000 a R$3.500. O resto da população é tudo nessa faixa para baixo. E eu ouso dizer que, infelizmente, às vezes até menos, 2,5, que é o padrão. E, cara, eu vivo em São Paulo e eu vou falar pra vocês, 10 mil não é nada aqui. Você gasta 10 mil que nem água. Ainda mais, no meu caso, eu, minha esposa, filha. Cara, é apertado demais. Basicamente, a gente vive pra pagar a conta. E o resto daqueles 1% dos brasileiros, né, que, cara, esse sim, vamos dizer que tem uma certa liberdade financeira, pois ganham aí entre 10 mil para cima, ok? E vou te falar, né? Aqui em São Paulo, 10 a 15 mil é classe média. Não vem com essa história de classe média alta, porque não dá. Outra coisa importante, tá? Antes de continuar o vídeo. Muitas pessoas, elas estão percebendo, né, que o sonho que foi vendido para elas não se realizou. Elas estão começando a perceber que o dinheiro que a gente tem aqui no Bostil, né, cara, não tá dando. Cara, acabei de pagar, ok, IPVA, IPTU não, eu moro de aluguel ainda, mas
cara, é extremamente abusivo, né? Os impostos lá em cima, você, poxa, junta aí 10 anos da sua vida e às vezes você nem consegue, nem de longe, juntar 100 mil em 10 anos. Talvez você, às vezes até seja muito bem sucedido na sua carreira, mas você olha para sua conta bancária e você só tá devendo. E cara, a gente só quer viver bem, dignamente, e é muito complicado viver aqui no Brasil, ainda mais em São Paulo, com o nosso dinheiro desvalorizando a cada segundo, né? Comece a ganhar em dólar, comece a tirar o seu dinheiro do Brasil, comece a transformar o seu real, o seu tão suado dinheirinho, como já dizia o grande filósofo Pica-Pau, e transforme ele em USDT, em dólar, em euro, qualquer outra moeda forte. Faça trabalhos para fora, se assim você conseguir. E no meu caso eu escolhi o mercado financeiro, ou seja, escolhi um abacaxi bem grande, porque cara, é muito difícil. É uma das profissões mais difíceis de se manter, uma das profissões mais complicadas de você, vamos por assim, ser bem sucedido de uma determinada maneira, ok? Enfim, e aqui eu estou deixando o meu registro de uma transição de carreira de CLT para um trader profissional. Não sei se vocês estão acompanhando desde o primeiro vídeo, mas eu comecei esse projeto com $50, ou seja, uma mixaria. Hoje, vamos aqui para a tela do computador, eu estou aqui em 83, né? Ou seja, eu já fiz algumas operações aí no ano. Eu vou mostrar ela para vocês, ok? Eu separei aqui os vídeos. Eu operei pelo celular dentro do trabalho mesmo, né? Eu sou um CLT, então na empresa lá, quando tem um tempinho, né? A gente dá uma olhada no gráfico e faz a operação se surgir a oportunidade. Aqui, observem muito bem nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu até arrastar ele um pouquinho mais para cá, que eu estou operando ouro no microlote, né? Vamos colocar dessa maneira, ou seja, 0.01. A entrada foi no prazo aí de 1 hora. Vocês podem ver ali que está está assim, né? Tipo, pô, o 4 horas tá ok, 1 hora tá ok, o 15 minutos, eu não sei se é nesse vídeo, eu vou mostrar também que ele tá ok, ele tá dando o mesmo sinal, né? Que é uma compra. E basicamente eu fiz uma entrada, deixa eu até pausar aqui um pouquinho antes aqui, para vocês verem o risco-retorno, tá? Que geralmente os traders falam assim, tem que ser 1 para 2, 1 para 3, e tudo bem, aqui tá 1 para 2. Porém, observem que eu só tenho, nesse momento aí, tava com $70. Eu arriscar muito mais do que 10% é extremamente complicado quando você tem um capital baixo. Então, como que eu faço o gerenciamento de risco? Eu faço da seguinte maneira: eu simplesmente pego a melhor operação com a maior probabilidade do preço ir ao meu favor, ou seja, rompimento de pivô, ok? Tem alguns outros padrões que eu opero? Sim, tem. Eu tomei um stop no final do ano passado porque eu tinha comprado, né, o Nasdaq. Fiquei uns 3, 4 dias posicionado, fechei a operação, perdi $4, voltei um pouquinho e depois eu não fiz mais operação no Nasdaq, né? Essa daqui, a continuação, né, da mesma operação, numa hora, depois de algum tempo, né? Vocês vejam que o preço ele vai ao meu favor, no caso. Só que, se você ficar ansioso, não dá certo. Principalmente se você operar ouro, porque o ouro ele tem uma volatilidade muito grande. Então, ele faz um rompimento, as pessoas falam assim, é um falso rompimento, mas não é um falso rompimento. Ele rompeu, porém o preço voltou. Se você deixar a operação rolar, o preço vai.
porém você tem que ter estômago, porque geralmente a volatilidade do ouro gira em torno aí entre 500 a 1000 pontos, né? Vamos colocar assim, porque eu uso o MetaTrader 5. Quem usa aí o Black Arrow, eu não sei qual que é a numeração, tá? Se é pontos, ou pips, ou pipettes, enfim, aqui no MetaTrader 5 pipettes, né? Então, ele tem essa oscilação. E vamos colocar aqui um pouquinho mais para frente, porque esse aqui é um pouquinho mais demorado. Vocês observem que mesmo no celular eu faço a projeção de Fibo e eu já entendo que quando o ouro, principalmente numa hora, 15 minutos, uma hora, ele chega ali no nível de 61.8, ele atinge esse nível e ele dá uma recuada, ele faz um pullback. Então, nesse momento, para eu proteger o meu capital, eu boto ele no 0 a 0. E ainda mais que eu tenho pouquíssimo capital nessa conta. O objetivo está quase sendo completo, ou seja, dobrar, ir de 50 para 100, depois de 100 para 200 e assim sucessivamente até bater esse ano de 2026 $10 mil na conta. Enquanto isso, vou realizando pequenos aportes mensais ou, enfim, quando sobrar um dinheiro eu vou lá e faço um pequeno aporte. Agora, vocês observam aqui que eu coloquei no 0 a 0 um pouquinho antes dele bater ali no 61.8, né? E olha só que legal, vamos lá. Opa, aqui eu já saí até, ó. Pera aí. Vamos deixar aqui rolar um pouquinho. Vamos ver aqui. Ah não, aqui eu ainda tô na operação, né? Então, ó, vocês observam que ele chega perto e ele faz um retorno, tá? Eu fico mais tranquilo porque já tô no 0 a 0, então eu deixei essa operação rolar. Será que é nessa? Ali, ele foi um pouquinho mais para cima, né? Ali, ó, tá vendo? $70, 83, e aí na hora que ele chega mais perto possível, ó, na hora que ele chega mais perto possível, o que acontece? Eu acabo saindo na mão, porque infelizmente me chamaram para uma reunião. Eu falei, pô, não vou deixar o preço voltar, eu vou embolsar essa grana e depois a vida que segue. E olha só o que aconteceu depois que eu fechei a operação. Ele bateu no 61.8, fez pullback, bateu lá de novo e posteriormente, se vocês forem puxar aí nesse período aqui, vocês vão observar que ele bateu, se eu não me engano, ele bateu até no 100% e depois ele caiu, tipo, voltou, né? Ele fez a correção dele no diário. Então, gente, no celular é extremamente complicado, você tem que ter muita noção do que você está fazendo, tá? De novo, eu tenho 4 anos de percas, então eu já tô calejado. Agora, recentemente, que eu estou consistente, né? Vamos colocar dessa maneira, e eu resolvi fazer esse diário mostrando para vocês que é possível vocês alavancarem uma conta bem pequenininha. Demanda tempo, paciência, muita paciência e disciplina. Fazer todo dia a mesma coisa. Pode ser em horários diferentes? Pode, mas eu recomendo sempre no mesmo horário, tá? Então, assim, emocional tem que estar bem, tudo tem que estar bem. Ontem foi no dia 4 ou foi no dia 5, eu tomei um stop no ouro aqui operando à noite. Cara, eu tomei o stop e voltei para $40. Então, eu fiz de 40 a 80, ou seja, eu dobrei a conta. Então, assim, emocional, cara, brigou com a esposa, aconteceu alguma coisa, cara, fica longe do gráfico. Isso eu tenho que me controlar, porque é um detalhe que sempre me faz perder tempo, dinheiro e emocional, tá? Eu sempre vou pra frente do gráfico quando acontece alguma coisa, eu falo, não, eu não sei o que acontece, é uma coisa que eu preciso tratar interna minha, né? Mas está em andamento e eu tenho certeza que isso vai me fazer
alavancar, né, financeiramente essa conta muito mais rápido e as outras contas também. Então, gente, ainda bem que a primeira semana, né, de janeiro já está sendo lucrativa e eu espero fechar esse mês de janeiro ou com $100 já, ou até um pouco mais, ou próximo de 100, tá? Não existe meta, existe negociações, trades bem feitos, bem realizados, bem analisados. Se eu sigo a minha análise e infelizmente o preço volta, tudo bem, só que eu tenho que fazer a mesma coisa todos os dias com disciplina. É isso que vai me fazer viver no mercado futuramente, ok? Então eu estou em paz comigo mesmo, eu consigo visualizar o mercado, né? Analisar ele, e a maioria dos trades estão sendo positivos, né? Embora a maioria eu acabe fechando na mão, ou o preço volta e me tira ali no 0 a 0, ou quase perto do 0 a 0. Mas o importante é você perder menos e ganhar mais, ok? O vídeo acho que já está um pouco longo, né? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Escolham alguma outra fonte de renda em dólar ou qualquer outra moeda forte, porque esse ano de 2026 é um ano muito complicado para o brasileiro médio, ok? Para o afegão médio. E infelizmente a maioria das pessoas, elas não sabem diferenciar mil, milhão, bilhão e trilhão. Cara, é extremamente bizarro a quantidade de pessoas que às vezes eu acabo conversando no dia a dia. A virada lá da Mega Sena. Poxa, cada um tentando explicar o que aconteceu e as pessoas não sabem diferenciar mil, milhão e bilhão, trilhão. Cara, é assustador. E se vocês observarem um pouco melhor a realidade do Brasil, é Lula de novo, ok? Não pelo fato do Lula ser o Lula, mas pelo brasileiro ser o brasileiro. Aqui não tem salvação a não ser você mesmo fazer a sua fonte de renda extra em outra moeda e tirar o país do seu dinheiro. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, curta, se inscreva e comente, pivô!